Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Vamos ler, igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Atos agora, capítulo 4, versos 32 a 35. Atos, capítulo 4, versos 32 a 35. Leamos, irmãos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Amém. O último texto, Atos capítulo 9. Verso de número 31. Atos 9, versos 31. Leiamos, irmãos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Mais uma vez, igreja, vamos ler esse verso? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Certamente você já deve ter escutado essa afirmação que eu farei a seguir, que a igreja primitiva é a igreja dos nossos sonhos. Ah, como eu gostaria de ver na minha igreja, onde eu sirvo ao Senhor, essa mesma dinâmica, essa mesma disposição, essa mesma postura dos nossos irmãos lá da igreja primitiva. Os irmãos conhecem o início aqui de Atos dos Apóstolos, esse livro que tem como seu autor humano o evangelista Lucas, o médico amado, mas nós sabemos que alguns estudiosos preferem chamar Atos dos Apóstolos, que é um livro que é considerado o primeiro livro de história da igreja no Novo Testamento, como Atos do Espírito Santo, a partir daquilo que acontece na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Ainda nós vimos aqui, pelo menos em dos dois primeiros textos, a igreja num contexto ainda ali em Jerusalém. O último texto já mostra que a igreja rompe algumas barreiras, algumas fronteiras, e já estão chegando até Samaria, e futuramente sabemos que chegará até os confins da terra, e séculos mais tarde chegará até nós também. A igreja primitiva, então, irmãos, ela tem para nós alguns princípios para nos mostrar das marcas da igreja saudável, ou de uma igreja saudável. Eu quero olhar com os irmãos para essas três passagens, e sobretudo Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 35, fazendo um paralelo de algumas posturas, de algumas características dessa igreja. Uma igreja que realmente certamente agradava ao Senhor,
sabemos aqui, conversando já com muitos irmãos sobre esta passagem, inclusive fizemos um trabalho no início deste ano com a liderança aqui da igreja, nesse texto de Atos 2, 42 a 47, olhando para esse texto, vendo 4 áreas na vida da igreja: pregação e ensino, adoração, comunhão e evangelização. Nós vemos essas coisas nesses 2 textos, sobretudo de Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 35. Se os irmãos acompanharem comigo, no finalzinho aí do verso 41, diz para nós, ou melhor, no verso 41 mesmo do capítulo 2, está escrito, após o sermão pregado por Pedro: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Como a igreja cresceu nesse dia, houve algo maravilhoso ali, diante daquele momento em que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos do Senhor que estavam reunidos no mesmo lugar. E há uma palavra que é muito interessante, para mostrar que não somos nós que marcamos, não somos nós que determinamos quando é que Deus há de manifestar-se na vida da igreja, mas isso é uma ação exclusiva do Senhor. O versículo 2 do capítulo 2 começa com a seguinte expressão, pelo menos na versão revista e atualizada: de repente. Quando ninguém menos esperava, mas a igreja estava atenta em oração, de repente o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, inaugurando um novo tempo. E agora a igreja do Senhor avançará e crescerá numericamente, espiritualmente, e alcançará até os confins da terra, conforme o Senhor Jesus já havia deixado claro para eles, que eles haveriam de receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos esses trechos que nós já fizemos a leitura, nós temos aqui como que um pequeno resumo. Lucas faz para nós um relato, trazendo algumas informações como os crentes estavam vivendo naquela época. Então o capítulo 2, 42 a 47, traz para nós um panorama das marcas de uma igreja saudável à luz da experiência desses irmãos lá na igreja primitiva. E você conhece muito bem o verso 42, que diz que essa é uma marca, com certeza, que nos identifica como uma igreja genuína, uma igreja verdadeira e uma igreja saudável: a perseverança na doutrina dos apóstolos. Queridos irmãos, nós não podemos abrir mão disso jamais. A nossa igreja, ela precisa ter essa marca, essa característica, essa qualidade: uma igreja que persevera na palavra, uma igreja que procura pregar a sã doutrina, uma igreja que procura viver por modo digno do Evangelho. Aqueles irmãos então estavam aprendendo com os apóstolos, que tiveram durante quase 3 anos o nosso Mestre Jesus ensinando a eles. Em muitos momentos os apóstolos erraram, eles falharam, mas eles aprenderam com Jesus como é que eles deveriam dar sequência à obra do Senhor Jesus. E todo o ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus, por que não dizer todo esse ensinamento do Novo Testamento, é iniciado através desse ensino. É como que durante esse período da vida da igreja primitiva, quase 3.000 irmãos se matricularam no discipulado com os apóstolos. Quase 3.000 irmãos eram discipulados pelos apóstolos, e eles então perseveram no quê? Na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Nós se não chegamos a trabalhar essa marca da igreja de Jesus, porque já falamos isso no início do ano, porque ainda vamos trabalhar essa temática até mesmo agora no mês de agosto, com a ideia de fazermos discípulos de todas as nações. Mas uma marca da igreja de Jesus é uma igreja que tem discípulos que fazem discípulos. Então nós sabemos que um grupo de irmãos aqui no final do ano passado terminaram um curso ministrado pelo seminarista Armando de discipulado. Mas será que só estes irmãos são discipuladores da igreja do Jardim Verônia? Não, todos nós. Mas cabe uma pergunta: você, meu irmão e minha irmã, que fez o curso, já discipulou quantas pessoas até agora? Nós já estamos entrando no mês de agosto. Quem você está estudando a Bíblia? Com quem você está lendo a palavra e investindo tempo?
Pode começar com alguém aqui da igreja, que precisa de uma instrução, de uma orientação, porque ainda é uma pessoa que está ali no leite espiritual. Mas você pode expandir o seu ministério de discípulo e discipular pessoas na sua família, discipular pessoas onde você trabalha, onde você estuda. O que nós não podemos jamais é guardar o certificado de discipulado ou de discipulador na estante ou na escrivaninha da nossa casa e não discipular ninguém. Nós temos que fazer discípulos, irmãos, é a ordem do Senhor. Essa igreja, então, certamente estava perseverando na doutrina dos apóstolos. E essa é uma marca que nós não podemos abrir mão dela. Louvado seja Deus, porque a nossa igreja, a despeito de falhas que temos, porque somos humanos, recebe essa identificação de muitos lugares. Uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que não negocia o Evangelho. Que assim seja, irmãos, e que nós continuemos com essa característica. Uma igreja que traz no seu bojo, na sua marca, essa qualidade, precisa entender. Mas como que nós seremos perseverantes na doutrina dos apóstolos, se nós não estudarmos a palavra? Se nós não investirmos tempo na meditação diária, se nós não investirmos tempo em boas leituras, em livros que têm um conteúdo baseado na palavra e que vai trazer edificação e crescimento espiritual para a sua vida. Tem muita gente hoje, infelizmente, sendo edificado, ou se eu posso colocar essa palavra, talvez não, ou se eu colocá-la, colocarei entre aspas, sendo edificados com outros ensinamentos. Isso tem me preocupado como pastor, não é de hoje, já faz um certo tempo. Existem membros das nossas igrejas presbiterianas que nos domingos estão nos cultos presentes, participam da escola dominical, recebem a instrução do culto à noite, mas de segunda a sábado estão acompanhando outros pregadores por aí que não pregam o Evangelho de Jesus. E a cabeça dessa pessoa fica totalmente confusa, ela não sabe discernir, ela não sabe agir como, por exemplo, os crentes de Bereia, que eram mais ávidos na palavra e conseguiam perceber até mesmo se Paulo estava de acordo ou não com a palavra de Deus. Essa é uma marca que nós não podemos negociar. Mas nós já trabalhamos bastante também aqui, tanto nos grupos familiares, como em algumas passagens no início do ano, de que uma marca da igreja saudável é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que pratica a koinonia. E ele fala isso, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quando fala aqui no partir do pão e nas orações, muitos estudiosos trabalham essa ideia do partir do pão como a ministração do sacramento da ceia. Antigamente não era como nós fazemos, uma vez por mês. Todo primeiro dia da semana, a igreja celebrava a ceia. Não há uma norma na Bíblia de quantas vezes podemos ou não ministrar a ceia. A Igreja Presbiteriana do Brasil adotou o critério de fazer de forma mensal, mas se precisarmos tomar ceia 1 a 2 vezes por mês, não terá problema nenhum, desde que façamos com discernimento, sabendo o que representa o corpo através do pão e o que representa o sangue através do cálice. A igreja então tinha comunhão. Irmãos, já trabalhamos isso, já falamos que a marca do cristão é o amor. Nós não vamos alcançar vidas lá fora com o testemunho da igreja se entre nós não houver de verdade uma koinonia bonita, uma koinonia que agrade ao Senhor. Esta igreja traz isso para nós de uma forma tão clara, que não é uma comunhão teórica, é uma comunhão que vai nos mostrar a prática deles, muitas vezes mal interpretados por alguns. Por exemplo, eu vou pular aqui o verso 43 e vou para o verso 44, mas depois nós voltaremos. Agora eu vou fazer um paralelo com Atos 4. Olha o que está escrito no verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Infelizmente nós ainda trabalhamos muito o aspecto da individualidade na igreja. Às vezes, eu ouvi isso há muitos anos atrás, um pastor dizendo que a igreja muitas vezes é uma comunidade de eus. Cada um aqui é individual, mas não é verdade, pastor, eu sou individual, eu não moro na mesma casa que o senhor, eu não sou da mesma família que o senhor, ok. Mas em Cristo Jesus, o que é que nós somos? Um. Ontem o trabalho ministrado aqui pela SAF, quando nossos irmãos a Anderson e a Luciana falavam aos casais, eles trabalharam muito a unidade no casamento. Unidade no casamento. Unidade no corpo de Cristo também, irmãos, na igreja. Eles tinham tudo em comum. E aí, como eles demonstravam essa preocupação, essa comunhão? E não se ofendam pelo que eu vou dizer, porque os irmãos já sabem que eu gosto de momentos de confraternização da igreja. Então, não estou com isso dizendo que eu não quero que façam mais, não é isso. Mas tomemos cuidado para nós não acharmos que koinonia na igreja é só comes e bebes.
que comunhão na igreja é só o salão social com uma mesa linda, cheia de comes e bebes. Isso faz parte da comunhão, mas isso não é tudo. Porque às vezes a gente diz, não, a nossa igreja, pastor, é uma igreja que pratica a comunhão. Amém. Como? Nós comemos sempre juntos. Nós sempre temos mesa farta. O texto diz aqui que eles tomavam refeições nas casas. Eles iam ao templo todos os dias, mas eles tinham o hábito de visitar as casas. E vamos entender, não iam 3.000 irmãos numa mesma casa, não comportaria. Talvez o único local mesmo onde poderiam ter 3.000 pessoas juntos era nos átrios do templo. Eles ficavam ali naquela parte externa, no pátio externo, se reunindo, conversando, mas eles também tinham o hábito de visitar as famílias. Outra prática que nós precisamos ter, e já falamos isso aqui, mas a comunhão ela tem que ser demonstrada também no socorro aos necessitados, no estender a mão ao aflito, e esse texto disse isso para nós. Olha só o verso 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja então era sensível à necessidade um do outro, e com isso precisamos ler o capítulo 4 agora, o verso 32. Outra expressão que Lucas traz para nós aqui, só fazendo um paralelo também com vocês, em Atos 2, 42 a 47, ainda não tinha acontecido nenhuma perseguição com os apóstolos, e não havia acontecido nenhuma perseguição com esses irmãos. Em Atos capítulo 4, o texto que nós leremos mais uma vez agora, acontece depois da prisão de Pedro e João por causa da cura do coxo na Porta Formosa. Agora, os líderes religiosos se levantam contra os discípulos de Jesus e os ameaçam, proibindo eles de falarem em nome de Jesus. Claro que eles disseram, não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A igreja estava em oração, eles oram, mas agora mais uma vez Lucas mostra como é que a igreja estava vivendo mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de ameaça. Verso 32 diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Irmãos, essa frase é muito profunda. Talvez me falte palavras para expressar o que significa uma comunhão, uma união de coração e de alma. É algo que ultrapassa a nossa capacidade, irmãos. Existe até uma música muito antiga que foi entoada pelos irmãos da Igreja Batista do Morumbi, que dizia, né? Da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somos assim? Você se sente parte do corpo de Cristo com esse amor, que você olha para o seu irmão, para a sua irmã e diz assim, meu irmão, eu faço parte da família da fé e eu te amo com todo o meu coração e com a minha alma. Eu estou preocupado com você, eu quero te ajudar, eu quero ser bênção na sua vida. Esses irmãos tinham essa prática, irmãos. Então o verso 32 continua, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Cada um tinha sim seus bens, suas propriedades, mas quando se tratava de socorrer os irmãos, a igreja se unia num só propósito, essa união de coração e de alma para socorrer esses irmãos. Alguns interpretaram de forma equivocada essa passagem, sobretudo a outra de Atos 2 e esta, dizendo que as pessoas estavam tão ávidas que Jesus voltaria naqueles próximos dias que eles venderam tudo. Que as pessoas venderam as casas, pediram a conta dos empregos. Não é verdade. Não foi isso que aconteceu aqui no contexto da igreja primitiva. Mas esses irmãos que possuíam às vezes mais de um terreno, mais de uma casa, ou possuíam seus recursos, à medida em que os apóstolos anunciavam, ou que eles ficavam sabendo de pessoas que estavam necessitadas, de forma espontânea e voluntária, o que é que aqueles irmãos faziam? Eles ofertavam. E eles levavam tudo aos pés dos apóstolos. Semana passada nós falamos aqui das qualidades do oficialato do diácono, falamos de Atos 6. A igreja começou a crescer, não ficou só em 3.000, chegou a quase 5.000 e continua crescendo. E houve a necessidade então da escolha de 7 homens para auxiliar os apóstolos neste ministério, porque a igreja estava participando desse momento. O verso então continua. O verso diz agora no verso 33 do capítulo 4, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Eu vou trabalhar esse verso daqui a pouco com o versículo 43 lá do capítulo 2.
Verso 34 retoma o assunto de socorrer os necessitados, dessa união de coração e de alma, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que nossa junta diaconal faz hoje, irmãos, quando recolhe os donativos, as ofertas de alimentos ou os recursos que são destinados para socorrer os necessitados? Ela não sai distribuindo as coisas assim sem um critério, mas à medida em que os nossos diáconos, ministros de misericórdia, tomam conhecimento da necessidade de alguém, sobretudo começando pelos da família da fé, os nossos irmãos diáconos são os primeiros a se preocuparem. Geralmente fazem uma visita, vão em loco checar a real necessidade e imediatamente tomam providências. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser mais proativos em relação a isso. É uma marca da igreja. Então a igreja precisa ser conhecida como uma igreja que persevera na palavra, uma igreja que leva a sério a sã doutrina, mas uma igreja também que busca a comunhão, não só na teoria, não só nos comes e bebes, mas uma comunhão que ultrapassa às vezes as nossas coisas, onde você diz: meu irmão, eu sei que você está passando por uma dificuldade, nós vamos te ajudar. Às vezes é constrangedor para a pessoa que está passando pela luta, mas quando nós vivemos uma atmosfera de amor, o irmão, a irmã terá liberdade para falar com alguém: olha, eu estou passando lutas, dificuldades, ou eu estou precisando de uma visita. E lembrem-se, irmãos, isso é tão sério, que o Senhor Jesus, quando Ele está terminando ali de falar do o sermão profético e das últimas coisas antes da sua volta, o que Ele fala para os discípulos? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me ver. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. E os discípulos falaram: mas quando? Quando foi, Senhor, que o Senhor teve essa situação? Ele falou assim: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. Mas o texto lá diz também dos que não fizeram. E aí Jesus falou: todas as vezes que você recolheu a sua mão e não socorreu um irmão necessitado, você estava deixando de me fazer a minha pessoa, no caso de Jesus. Aliás, isso é claro, irmãos, quem mexe com um discípulo de Jesus, de certa forma está mexendo com quem? Com Jesus. Não foi isso que Paulo ouviu da boca de Jesus na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia Jesus? Foi até contemporâneo de Jesus, mas naqueles dias ele não perseguiu de forma literal. Quem que Paulo estava seguindo? Saulo, melhor dizendo, os discípulos. E Jesus disse: você está mexendo com o meu povo, você está mexendo com o meu rebanho. Então, irmãos, essa união que nós devemos desenvolver como uma marca de uma igreja saudável, nós precisamos trazer isso bem forte no nosso coração. A igreja, então, ela persevera na palavra, a igreja tem comunhão. E interessante, irmãos, talvez nós percamos de vista um pouco o significado da mesa do Senhor, que chamamos de a mesa da comunhão. Nós não precisamos mudar a forma. Nós temos aqui uma maneira que sempre fazemos com a distribuição dos elementos através dos presbíteros. Fizemos este ano uma forma diferente, mas sem perder a reverência do que estávamos fazendo. Mas eu participei uma vez de uma ceia que eu achei muito lindo o que foi feito naquele lugar. As pessoas foram à mesa, retiraram o cálice e o pão, mas eles não pegaram aquele e comeram, eles entregaram para um outro irmão. Houve uma troca, porque é a mesa da comunhão. É por isso que nós precisamos estar em harmonia com os nossos irmãos para participarmos da mesa do Senhor e, sobretudo, em comunhão com o nosso Deus. Mas a igreja também tem outra marca. É uma igreja que persevera na palavra, uma igreja que tem comunhão, mas ela também vive uma dinâmica da oração. Eles estavam unânimes, eles estavam unidos em oração antes da descida do Espírito Santo. Os irmãos olham lá em Atos capítulo 1, e se tem uma coisa que eu creio que os discípulos aprenderam com Jesus, foi a oração. Porque lembram? Jesus usou uma estratégia no seu ministério terreno com seus discípulos. Se vocês gostam de perceber isso, eu recomendo que vocês leiam o Evangelho segundo Lucas. Em Lucas você tem o maior número de registros de Jesus orando. E você observa que na primeira parte da estratégia de ensinar os discípulos, Jesus não chama os discípulos para orar, mas Jesus sempre deixa claro para eles: eu vou no monte orar. E os discípulos falavam: nossa, o nosso mestre ora todo dia.
Até que chegou uma hora, em Lucas 11 está escrito isso, que os discípulos falaram assim para Jesus: mestre, ensina-nos a orar. E você tem o registro da oração do Pai Nosso. Será que os discípulos aprenderam o valor da oração, irmãos? O que vocês acham? Os apóstolos aprenderam. Por isso que você vê em Atos capítulo 1, versículo 14. Olha o que está escrito aí, Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja então está em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, e a igreja estava reunida em oração. Então aqui diz, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é importante uma igreja que ora, não só nos seus trabalhos mais normais, ordinários, que são as reuniões de oração. Como é lindo ver terça-feira os nossos irmãos orando, como já fizemos aqui na igreja, como temos reunião de oração, como ontem foi maravilhoso estar aqui com os homens, orando pela igreja. Nós devemos orar cada vez mais. Não sei se aqui a igreja presbiteriana no Jardim Verônia já fez isso, e hoje por um problema de segurança, eu reconheço que temos que ter prudência assim, nós não realizamos mais vigílias, mas eu tenho saudade do tempo das vigílias. Tempo que a gente vinha para a igreja 11 horas da noite e só saíamos daqui às 5 horas da manhã em oração. A moçada aí vai para as baladas e atravessa a noite de boa, mas parece que quando vai falar que é para orar, aí bate um sono, não é verdade? Mas já parou para pensar? A igreja orando, unânime em oração. Essa é uma marca que a igreja possui. Os apóstolos certamente tinham o seu papel. O verso 43, sim, agora vou fazer um paralelo lá com o versículo 33 do capítulo 4. Diz aqui no verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E lá em Atos capítulo 4, 33 diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uma passagem extremamente preciosa que está entre o capítulo 2 e o capítulo 4, é o capítulo 3, a cura do coxo na entrada da porta formosa. Por volta da hora 9, diz a palavra que Pedro e João estavam subindo para o templo a fim de quê? De orar, às 3 horas da tarde. E o coxo estava ali, e o coxo então pede esmola. Pedro chega para ele e diz, olha para nós. Talvez o coxo estava pensando, quanto que eu vou receber de esmola? Será que ele vai me dar uma moedinha? Será que ele vai me dar uma nota? Quanto que será? E Pedro, de certa forma, meio que frustra aquele homem quando diz assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eu tenho uma coisa para te dar que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não sei quantos já ouviram essa história, não tenho como confirmar se é verdadeiro ou não, mas diz que lá nos primeiros séculos, um dos pais da igreja saiu com uma seguinte frase: antigamente, a igreja não tinha prata e ouro, mas podia declarar em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje, a igreja tem prata e ouro, mas ela não tem autoridade para falar em nome de Jesus, levanta e anda. Muito sério isso, não é, irmãos? Igrejas aí sendo forradas a ouro, igrejas cada vez exibindo seus megatemplos, preocupado mais com a aparência estética, e devemos sim dar o melhor para Deus também materialmente falando, mas do que adianta todo aquele fulgor, toda aquela polpa, se não tem poder de Deus, testemunho. Os apóstolos davam testemunho, então era pregação. E é interessante, irmãos, que o milagre que Deus operara na vida daquele coxo, porque ele salta e ele começa a andar, e ele entra no templo junto com Pedro e João, cantando, louvando a Deus. Pedro e João serão presos por causa disso, mas se vocês acompanharem o capítulo 3 e o capítulo 4, vocês observarão que logo depois do milagre, que todo mundo começou falando, não é o coxo, esse homem não anda, como é que ele está andando? Pedro toma a palavra e ele prega mais uma vez uma pregação cristocêntrica. O cerne da mensagem de Pedro sempre era, Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, com grande autoridade eles pregavam. Essa é uma marca da igreja. A igreja não pode levar outra mensagem. A igreja pode ser sim um instrumento para socorrer necessitados, para ajudar em tempos de calamidade, mas a igreja tem uma mensagem urgente para ser anunciada.
e nós não podemos nos calar. Essa é uma marca, os apóstolos então estão imbuídos disso. E uma coisa linda, e nós fizemos isso há pouco aqui, sempre fazemos nos cultos. Eu já disse aos irmãos o quanto eu amo louvar a Deus, o quanto eu amo cantar, e como me preocupa quando eu vejo crentes que não abrem a boca para cantar, que não gostam de cantar, que não cantam hinos em casa, que não entoam cânticos durante a sua vida, e na igreja também não cantam. Eu não entendo isto, porque nós fomos salvos para cantar, igreja. É uma marca do povo de Deus. E aqui o texto diz para nós no capítulo 47, versículo 47, melhor dizendo, do capítulo 2, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, talvez você não tenha feito isso ainda, mas eu quero lançar um desafio aqui para a igreja nessa noite. Eu tenho o hábito, às vezes, de assistir depois a transmissão do culto. Ela estará gravada no YouTube. Eu sou o pastor da igreja, eu gosto de ver como foi. Mas que tal essa semana? Não precisa ser hoje à noite. Eu gostaria que você separasse um tempo na sua agenda para você pegar a transmissão do culto desta noite, sentar e acompanhar. E você diga, eu estava lá. Aí você vai responder algumas perguntas para você não precisa falar isso para ninguém. Senhor, eu estava presente nesse culto. Eu cantei para o Senhor mesmo? Na hora que foi anunciado o hino, eu ergui a minha voz e cantei. Quando o pessoal do louvor entoou os 4 cânticos, eu te exaltei. Eu prestei atenção na mensagem, eu cantei o último hino, eu acompanhei as orações. A igreja precisa envolver-se na adoração pública. Ela é individual em primeiro lugar, mas ela também é coletiva. Nós falamos isso lá no mês de junho, sobre essa marca da igreja, que o adora. Então, amados irmãos, esta igreja aqui tem essas características, persevera na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, os apóstolos dão testemunho, os apóstolos pregam, sinais e prodígios são feitos por intermédio dos apóstolos, eles ainda naquele período que estão ainda na divisão, porque o templo ainda existia, então eles ainda iam ao templo. Eles respeitavam ainda aquele tempo de oração das 9 da manhã, ao meio-dia e das 3 horas da tarde, mas vai chegar uma hora que o templo de Jerusalém será destruído, como Jesus falou. A igreja, então, primordialmente, vai continuar se reunindo nas casas. A gente pensa que esse negócio de grupo pequeno, ou célula, ou outras coisas, e nós não gostamos muito de usar essa expressão célula por causa de outras conotações que tivemos por aí, mas a ideia do grupo familiar como é o nosso, por que nós fazemos isso? Infelizmente ainda não estamos fazendo de novo nas casas por causa da pandemia, porque era a prática da igreja. A igreja primitiva se reunia nas casas, não era só no templo. Então, meu irmão, quando passar essa fase da pandemia, abra a porta da sua casa para a igreja entrar. Ai, mas minha casa é muito pequena, pastor, eu não tenho como receber a igreja, os irmãos aqui gostam de coisa de qualidade. Não, faça isso, meu irmão. Nós temos que ir na sua casa para ter tempo de comunhão, de adoração. Eu falo isso até com uma certa preocupação, porque outro dia eu precisei exortar, não foi aqui, mas uma irmã queria muito um culto na sua casa, mas ela falou, pastor, eu não tenho nada para oferecer depois do culto. Eu falei, mas nós vamos fazer o culto na sua casa, irmã. Falou, pastor, mas os irmãos vão ficar esperando. Eu sei quando o senhor falar amém, os irmãos vão ficar um olhando para o outro. Será que ela vai falar alguma coisa agora? Fica um pouquinho aí, irmãos, que eu vou servir umas coisas para vocês. E eu tive que preparar a igreja. Falei, irmãos e irmãs, nós vamos na casa de uma pessoa hoje. E quando terminar o culto, não precisa também sair correndo, porque é outro problema que a gente tem. Porque também não tem nada para comer, aí todo mundo, não, querido, calma, faz comunhão com a pessoa, porque também passa outra impressão, tá vendo? Quando não tem nada para comer, o povo vai embora. Aí dá a impressão que a gente só foi naquela casa por causa do quê? Da comida. Tem irmãos que podem oferecer, louvado seja Deus, a gente sabe disso, nossa, quando é na casa do irmão, daquela irmã, meu Deus, eu saio de lá estufado de tanto que eu comi. Mas, irmãos, nós não podemos colocar isso como condição sine qua non para termos culto na casa dos irmãos, não. Se for bolachinha, água e sal com chá preto, com chá mate, e se for sem nada, sem nada. Cada um tem a sua casa, vai comer em casa, irmão. Eu gosto da comunhão, vocês sabem disso. Nesses 7 meses que nós estamos juntos, vocês já devem ter percebido. Eu gosto da comunhão, mas a gente às vezes espanta os irmãos que não têm condição. O mais importante é estarmos juntos. Se pudermos, tomaremos as refeições juntos, porque eles faziam isso. Olha o verso 40. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como uma comidinha gostosinha, fresquinha feita, não importa se é arroz, feijão e ovo.
Como é bom quando é a mesa da comunhão, quando você está comendo ali na simplicidade daquela família. Provérbios está repleto de textos que diz assim: melhor é comer um prato de hortaliças do que o boi cevado. Boi cevado com contenda, com briga. Que adianta você comer carne de primeiro, um churrascão, mas a família está em pé de guerra. Melhor comer ovo com farinha, mas a família em paz, em harmonia. É isso que faz a diferença na vida da igreja. Comunhão. E uma coisa linda que vai acontecer, que eu vou deixar para o final da nossa mensagem, que é o finalzinho aqui do verso 47. Agora você diz: pastor, está faltando um texto. O senhor não leu Atos 9? Vamos nele agora. Cada etapa da vida da igreja. Atos 2, como os primeiros irmãos estavam vivendo naquele tempo após o Pentecostes. Atos capítulo 4, após a primeira investida contra os discípulos de Jesus, sendo ameaçados porque eles pregam o Evangelho. Agora, já em Atos 9, aconteceu muita coisa. Teve a eleição dos diáconos, de forma embrionária lá em Atos 6. Teve o discurso de Estevão e o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Teve a perseguição da igreja e os discípulos saem de Jerusalém, Atos 8:1. E a igreja agora não vai ficar só em Jerusalém, a igreja chega à Judéia. E a igreja chegará a Samaria, através de Filipe. E Filipe prega para o etíope. E o evangelho agora vai parar onde? Na Etiópia, através daquele homem. Porque a palavra de Deus não mente. A palavra ia chegar até os confins da terra. Por que nós estamos ouvindo essa mensagem nessa noite? Porque a mensagem chegou aqui. Mas ainda ela não chegou em todos os confins da terra. Existem lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. Naquela época Deus usou aqueles irmãos para que a mensagem chegasse até nós. Agora nós precisamos fazer a nossa parte para que essa mensagem avance um pouco mais. Porque segundo Jesus ele disse: quando o evangelho for pregado em todos os lugares, então virá o fim. Tem gente fazendo oração: volta Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não prega. Você não prega, meu irmão, e está pedindo para Jesus voltar? Prega primeiro, faz discípulo, evangeliza. Aí você pode orar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Jesus não vai voltar. Porque ele diz que enquanto o último eleito não for chamado, ele não vai voltar. Eu não sei quando será isso, mas eu sei que eu tenho que pregar. E agora em Atos capítulo 9 nós temos a conversão daquele que era o terrorista da época. O homem mais perigoso dos últimos tempos era Saulo de Tarso, que respirava maus e ameaças. Segundo ele mesmo diz, ele era um touro indomado. Um homem que tinha prazer em matar. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele tinha autorização dos líderes religiosos para entrar nas casas e maltratar mulheres e crianças e arrastar e matar. Mas ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e Deus mudou a vida de Saulo, e mais tarde agora ele é conhecido como o apóstolo Paulo. É interessante que você acompanha comigo aí o capítulo 9. Até os discípulos desconfiaram um pouco da conversão de Saulo, sabiam? Quando chegou lá em Jerusalém, falou: lembra de Saulo? Começou por Ananias, né? Quando o Senhor falou: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Não é o Ananias de Safira não, é outro, tá, irmão? Aí ele falou: eis-me aqui, Senhor, vai na casa lá à direita e orar por Paulo. Espera aí, Senhor, é Saulo. Que eu saiba, esse homem aí, ele veio para cá para matar os discípulos. Ele é perigoso, não é? Mas agora ele é meu instrumento. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele foi. E é interessante que Ananias chega perto de Saulo e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus mandou vir aqui orar por você. E quando ele orou, caiu como que escamas dos olhos e Saulo passou a ver. O que foi que Saulo fez assim depois desse momento? Pregou o evangelho. Começou a pregar. E as pessoas lá em Jerusalém falaram assim: sabe aquele Saulo? Sim, está pregando o evangelho. Será? Será que realmente ele converteu? Eu não tenho coragem de ficar perto dele não. Vai que tem uma recaída, hein? Vai que ele tem uma vontade de matar mais um cristão aí. Tem hora que a gente duvida da conversão. O Senhor tem poder para transformar a pior pessoa que possa existir nessa sociedade em um novo homem e uma nova mulher. A igreja então diz que Saulo vai sair de cena e ele retirará-se para Tarso. Uma pessoa muito especial vai cuidar de Saulo mais tarde, chamado Barnabé. Barnabé vai cuidar de Saulo e isso vai aparecer só lá em Antioquia, no capítulo 12 e 13. Mas chegamos no versículo 31. Vamos ler novamente esse verso, mas preste atenção, irmãos. Tem perseguição nesse contexto aqui, sim ou não? O que os irmãos acham? Tem perseguição. Então lembre, a igreja está debaixo de perseguição.
A perseguição não é só em Jerusalém. A perseguição também já chegou na Judéia. Tem perseguição em Samaria. Mas como uma igreja pode fazer esta afirmação debaixo de perseguição? Então, vamos ler mais uma vez o verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Vamos parar aqui. Paz no meio da guerra? É verdade. Só em Jesus a gente pode desfrutar de paz no meio de tribulação, no meio da perseguição. E a igreja, apesar das circunstâncias ao seu redor serem assustadoras, a igreja tinha paz. Esta é uma marca da igreja de Jesus. Nós não estamos aqui sofrendo nenhum tipo de perseguição da forma como esses irmãos sofreram naquela época. Hoje nós temos uma perseguição mais ideológica. É perigosa também, mas não podemos dizer que é igual a esses irmãos e os irmãos do passado. Existem lugares aí espalhados pelo mundo, como nós vimos aqui naquele culto, no DIP, como vimos a questão da Nigéria e outros lugares onde a perseguição não é só ideológica. Os nossos irmãos estão morrendo mesmo por causa de Cristo, estão sendo queimados vivos, estão sendo decapitados, estão sendo degolados, e os irmãos estão dando a vida por causa do Evangelho. Porque tem muita gente declarando por aí, comprando camiseta, eu vivo para Jesus. Deveria escrever, mas eu morro por Ele também. Porque vai chegar uma hora, irmãos, eu não sei se é a nossa geração que vai presenciar isso. Ontem eu falei isso na reunião de oração com os homens que estavam aqui. Vai chegar a hora, eu não sei se é a sua geração e a minha que vai presenciar isso, que nós vamos dar a nossa vida pelo Evangelho. Porque a perseguição virá sim, se levarmos o Evangelho de Jesus a sério. Não vai ficar só essa coisa assim, suave, porque é o que Cristo diz, se você viver uma vida piedosa, você será perseguido. Não tem como fugir dessa máxima da palavra de Deus. Mas a igreja tinha paz. Pergunta que não quer calar. A nossa amada igreja aqui está em paz? A paz que excede todo o entendimento? Ou nós estamos vivendo uma paz de aparência? Porque essa é uma marca de uma igreja. Para crescer, para cumprir o propósito de Deus nessa terra, nós precisamos viver em paz uns com os outros. Estamos em paz? Dá uma olhada no seu coração aí, rapidinho. Tem alguma mágoa aí guardada, que você não trabalhou isso ainda? Tem alguém aqui que congrega na mesma igreja que você está com reservas no coração? Você não tem mesmo a mesma liberdade com ele, de sentar com ele, de conversar com ele, de cumprimentar ele, de orar com ele, de ir na casa dele, ou de recebê-lo na sua casa? Tem alguma reserva aí? Você tem evitado algumas pessoas aqui na igreja por causa de mágoa? Então você precisa acertar isso diante de Deus, urgentemente, para que você possa declarar, eu estou em paz com Deus e com os meus irmãos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E o que a igreja faz, que nós já trabalhamos aqui também, lá no mês de junho? Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Lá em Atos capítulo 2, fala que a igreja também estava debaixo do temor. Irmãos, nós não podemos perder de vista jamais onde estamos e na presença de quem estamos. Nós estamos na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos temê-lo, devemos adorá-lo, devemos reconhecer quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Esta é uma marca da igreja, uma igreja sensível, uma igreja submissa, uma igreja obediente. A igreja tinha paz, mas a igreja também estava buscando a edificação, e ela caminhava no temor do Senhor, e ela caminhava também no quê? No conforto do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, não é só na hora do luto, não. A gente sempre lembra do Espírito Santo como o nosso Paráclitos, como o nosso Consolador, só na hora que alguém morre. Mas tem gente que não perdeu nenhum ente querido, mas que nessa noite está precisando do conforto do Espírito Santo. E o Espírito Santo está pronto para te confortar, meu irmão, minha irmã. Não duvide disso. Uma igreja que está sendo edificada por Jesus, ela precisa trazer na sua marca essa consciência. O Senhor está passando literalmente bálsamo no meu coração. Eu ouvi há muitos anos atrás, eu já estou caminhando para o fim, uma pregação de uma das características que aconteceu na vida de José do Egito,
Depois de toda aquela história de vai e volta, José se escondendo que era já o governador do Egito e quer ver Benjamim, lembra de todo aquele episódio? Chegou uma hora que eles tiveram que convencer Jacó a deixar Benjamim descer para o Egito. Era uma estratégia de José para se revelar aos seus irmãos. Depois que Jacó relutou e aceitou, o que foi que Jacó fez em relação aos seus irmãos que voltaram, seus filhos que voltaram para o Egito? Ele mandou uns presentes para José. Falou, bom, já que você vai voltar, leva uns presentinhos aqui da nossa terra. E lá, no texto de Gênesis, diz que duas coisas chamaram a atenção de José quando ele recebeu aquele presente do pai dele. E teve que disfarçar que era do pai, né? Porque ele chorava como? Ele saía da presença dos irmãos, ele ia atrás da cortina, chorava, se recompunha e voltava. E falava por intérprete, para os irmãos não perceberem, mas ele estava entendendo o tempo todo os irmãos falando, porque ele era irmão, ele sabia falar a língua dos seus irmãos. Duas coisas preciosas que Jacó mandou para José sem saber que era José. Um pouco de mel e um pouco de bálsamo. Pode imaginar José recebendo aquilo? Ainda sabendo, foi meu pai que mandou. E meu pai nem sabe que eu estou vivo. Para o meu pai eu morri. Eu imagino, irmãos, e me permita fazer essa inferência aqui, o texto não diz isso claramente, mas aquilo deve ter tocado fundo no coração de José, quando ele viu aquele pouquinho de mel e aquele bálsamo que o pai mandou. Sabe que nós também deveríamos carregar, espiritualmente falando, um pouquinho de mel no coração e um pouquinho de bálsamo? Porque certamente você pode nessa noite passar um pouquinho de bálsamo no coração das pessoas que estão aqui, das pessoas que são da sua família, as pessoas com quem você vai se encontrar lá na empresa amanhã, e o cara vai chegar já falando um monte, que segunda-feira é terrível, que foi um final de semana horrível, ou que ele vai contar um monte de vantagens das festas que ele frequentou, e você às vezes fica pensando que ele se divertiu mais do que você, e você não sabe que você estava no melhor lugar do mundo, na casa de Deus, buscando o conforto do Espírito Santo. Mas para fechar mesmo, finalzinho do verso 31 diz o quê? A igreja, vamos falar juntos? Crescia em número. Vamos falar juntos? Crescia em número. Vamos voltar lá em Atos 2 agora. Versículo 47. Vamos ler aí a partir do enquanto? Vamos lá. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tem gente que interpreta esse versículo aqui, principalmente, está vendo, pastor? Não está fazendo nada. O Senhor vai acrescentando. As pessoas vão entrando. Eu só preciso ficar aqui quietinho aqui dentro. Não é isso, irmãos. Isso é para mostrar que quem vai salvar, quem vai transformar é o Senhor. Mas a igreja precisa participar. O versículo antes diz aí o quê? 47. Louvando a Deus e contando com a... Como é que eu sou uma pessoa simpática? Empática. Eu posso usar as minhas amizades para falar de Jesus. Quantos amigos você tem? Com quantos amigos você pode saborear uma deliciosa pizza? Alguns gostam de sair para ir no happy hour com seus amigos, mas você não fala de Jesus para eles? Você nunca convidou eles para ouvir a palavra de Deus, para vir aqui na igreja? Você convida ele para sair para comer uma pizza, para ir numa hamburgueria, para ir no cinema junto, mas você nunca falou de Jesus para ele? Você vai comentar amanhã da rodada do futebol, do Campeonato Brasileiro, mas você não vai falar de Jesus para ele? Como que Deus vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos, se nós não fizermos a nossa parte? Eu oro, irmãos, para que a nossa igreja cresça. Hoje nós tivemos assembleia, e eu estava aqui enquanto acompanhava a apuração, do lado do diácono Heraldo, olhando alguns nomes no hall de membros que eu não conheço. E eu estava pedindo ajuda do diácono Heraldo. Quem é essa pessoa? Ah, pastor, está afastado. Não vem mais, pastor. Mas está no hall. E se a gente for fazer então um pente fino, enxugar, vai diminuir o hall. Nós queremos que o hall da igreja diminua? Nós queremos que esses bancos sejam ocupados por mais pessoas? Deus está disposto a acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos nessa igreja, mas nós precisamos se colocar nas mãos dele e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa a minha vida para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. Uma igreja saudável persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável pratica a comunhão, não é só teoria, não é só comes e bebes, não. Estende a mão para socorrer o necessitado.
Se necessário for, você vai pegar um bem seu e vai doar para abençoar aquela pessoa. Não como algumas igrejas estão fazendo por aí, fazendo chantagem com as pessoas. Doa tudo que você tem que Deus vai te dar 100 vezes mais. Esse não é o evangelho que nós pregamos aqui. Mas uma igreja também que é saudável, ela ora, ela investe em oração, ela passa bálsamo no coração um do outro, porque ela está debaixo do temor de Deus e ela vive no conforto do Espírito Santo.